Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula a gente vai continuar a ver sobre o Kant. A gente viu aí sobre o Kant na última aula, o Kant falando sobre o iluminismo. Ele diz o que é o iluminismo, ele fala que é a passagem do homem à maioridade, né, que é você pensar agir de acordo com a própria razão, né? E ele diz que o iluminismo é esse despertar para esse processo, né, que os homens não tinham atingido ainda essa maioridade, mas estavam nesse caminho. Isso era o iluminismo, esse caminho, esse esclarecimento. E até a última questão eu perguntei se vocês acham que hoje a gente vive em um período esclarecido, onde todo mundo tem atingido aí a maioridade que o Kant esperava. E a maioria respondeu que não. Acho que até agora todos os que eu li disseram que não, que acho que não vivemos ainda num período de esclarecimento como Kant, quer dizer, esclarecimento não, num período esclarecido como Kant supôs. Mas como a gente viu, o iluminismo era um movimento otimista. Era muito otimista nesse sentido de achar que a razão vai libertar o homem, que todo mundo vai ser autônomo. Né? A gente parece que ainda está nesse processo, não sei se a gente vai sair. Mas vamos lá. O Kant ele ficou muito conhecido com a resposta que ele deu para o iluminismo e também por causa desse livro aqui, A Crítica da Razão Pura. Eu escrevi puro, mas é pura, deixa eu arrumar. A Crítica da Razão Pura, que é um livro onde ele investiga a razão. A gente viu que a filosofia estava nesse período aí de disputa entre racionalismo e entre empirismo, e o Kant vem e ele consegue sintetizar essa discussão. Vamos lá. Então, Crítica da Razão Pura, o Kant começa se perguntando sobre a metafísica. Ele vai dizer, a metafísica é o conhecimento mais elevado que o homem pode almejar. Né? Lembrando, a metafísica é o que está além do mundo físico. A gente fala de alma, a gente fala de Deus, a gente fala de liberdade, são questões metafísicas. E almejar esse tipo de conhecimento é o conhecimento mais elevado que a gente pode almejar. Né? É o mais elevado, mais antigo, no caso mais antigo do que as novas ciências que estavam surgindo, né? Só que também é o mais impotente. Ele vai dizer, a metafísica surge e parece que ela não avança, fica sempre nessa briga, nesse tateio e não avança. Enquanto que a física, que surgiu há menos tempo, o pessoal já está aí avançando pra caramba. Ele é contemporâneo do Isaac Newton, então ele vê aí o Newton colocar as 3 leis de Newton, ele fala, a física está avançando pra caramba e a metafísica é estagnada. Por quê? E ele vai constatar que a filosofia, de modo geral, estava estagnada e que a filosofia precisava de uma revolução copernicana, assim como aconteceu na física. O que foi essa revolução copernicana? Bom, lembrando, Copérnico é aquele cara que propôs que ao invés do Sol girar em torno da Terra, a Terra é que girava em torno do Sol. Ele trocou aí o polo, em vez de partir da Terra, ele partiu do Sol, trocou o ponto e a física começou a avançar. Ele vai dizer, a filosofia precisa disso também. A filosofia está presa no objeto e a gente tem que mudar o ponto e passar a questão do entendimento para o sujeito. Como assim? Como que o homem conhece o mundo? Os racionalistas vão dizer que é pela razão, os empiristas pelo sentido, mas todos em uma perspectiva de que é o objeto que vai passar a informação para o sujeito. Né? Então eu vou usar a razão para pegar a informação do objeto e aprender. Ou eu vou usar os meus sentidos, minha percepção, para perceber o objeto e entender. O Kant vai dizer não. Não é do objeto que o conhecimento vem para o sujeito, mas é o sujeito que coloca o conhecimento no objeto. Como Newton fez. O Newton pega ali, cria as 3 leis de Newton e coloca no objeto. Certo? Ele vai dizer que o conhecimento precisa dessa revolução copernicana. Não vamos achar que o conhecimento vai vir do objeto. Não, é o sujeito que coloca o conhecimento no objeto. É o sujeito que julga o objeto. Ele vai dizer, a metafísica aí não está avançando, vamos propor aí para a filosofia, para a razão e para a metafísica seguir uma metodologia nesses moldes da Revolução Copernicana.
da razão julgando. No caso de como conhecemos, né, nessa razão pura, a razão nesse caso ela vai ser réu e juiz, porque ela vai ser objeto e também vai ser o juiz que está julgando o objeto. Então, nesse sentido, aplicando a Revolução Copernicana, a razão vai ser o objeto, vai ser réu e juiz que vai julgar. Olha a frase do Kant. A razão como réu e juiz que obriga a testemunha a responder aos quesitos que lhe apresentam. Essa é a revolução que ele fez na filosofia, certo? E aí, nisso ele vai criticar tanto o racionalismo quanto o empirismo. E as perguntas que o Kant vai propor é: o que eu posso saber? O que eu posso conhecer? E é possível conhecimentos sintéticos a priori? E aqui, gente, é o seguinte, esse tema não é um tema difícil, mas é um tema que tem vários termozinhos aí, como esse, sintético a priori. A gente já vai entender o que ele quer dizer quando ele diz sintético a priori, mas não é difícil não, só que tem que ficar atento para esses conceitos que o Kant coloca, tá? Então vamos lá. Para a gente entender o que é sintético a priori, vamos antes voltar naquilo que a gente já viu na aula de racionalismo e empirismo, que é conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Então vamos lá. Os racionalistas acreditavam que o conhecimento era a priori, né? Ele era inato. E o conhecimento a priori é puro, universal, necessário e independente da experiência. É um conhecimento que você pode ter deitado no seu sofá. Você nem precisa sair, não precisa de experiência. Ele vem da razão, certo? Como, por exemplo, todo solteiro não é casado. Você não precisa levantar do seu sofá e ter alguma experiência para constatar isso aqui. Todo solteiro não é casado. É um conhecimento a priori, certo? Ele é universal, eu estou falando de todo solteiro. Ele é necessário, porque um solteiro tem que necessariamente não ser casado e não depende da experiência. Já o conhecimento a posteriori, né? A posteriori lembra de posterior, vem depois. Depois do quê? Da experiência. É um conhecimento que precisa aí do fator empírico, da experiência. Então o conhecimento a posteriori é empírico, contingente e particular. Aqui, gente, contingente é o oposto de necessário e particular como o oposto do universal. Por exemplo, alguns solteiros são infelizes. É um conhecimento a posteriori. Então, contingente porque ele não é necessário. Não é porque é solteiro que necessariamente é infeliz. Tem diversos solteiros felizes, certo? Ele é particular porque ele não fala do todo. Todo solteiro não é casado. Não, alguns solteiros são infelizes. E sabe disso como? Observando. Empírico. Você sai do seu sofá e constata que no mundo há solteiros que são infelizes. Beleza? Essa é a diferença, então, do conhecimento a priori e a posteriori. Do conhecimento da razão e da experiência. Beleza? A partir desses dois conhecimentos, a gente cria juízos. E o Kant vai dizer de dois: o juízo analítico e o juízo sintético. Para a gente chegar nessa palavrinha aqui, sintético a priori. O que é o juízo analítico? É o juízo que vem do conhecimento a priori. É um juízo onde a verdade já está evidente na frase. É um juízo que não amplia o conhecimento. Por exemplo, todas as pessoas que correm estão movimentando seus corpos. Isso não amplia o nosso conhecimento e também, se eu estou dizendo que ela corre, é claro que ela está movendo o corpo, né? Correr já implica mover o corpo. Segundo exemplo, todos os cardiologistas são médicos. A verdade já está na frase. Se ele é cardiologista, ele é médico. Então é um juízo que não amplia o meu conhecimento e que vem aí do conhecimento a priori. O segundo juízo é o juízo sintético, que vem do conhecimento a posteriori. Como a posteriori, ele é particular, contingente, mas a diferença é que ele amplia o conhecimento. Veja bem, hoje é um dia chuvoso, certo? Eu estou falando de um dia particular,
eu saio de casa e vejo que está chovendo, ampliou o meu conhecimento. Eu não sabia que estava chovendo e agora eu posso dizer, devido à minha experiência, que hoje é um dia chuvoso. Então é um juízo sintético. Lembrem da palavra síntese, né? Que você olha algo e faz uma síntese. Então a síntese é sempre algo que vem depois, certo? Então continuando, depois que a gente já viu conhecimento a priori, a posteriori, juízo analítico e sintético, o que é o tal do conhecimento sintético a priori? Ele vai dizer, o Kant, que o conhecimento científico ele se dá através de um juízo sintético a priori. Sintético por quê? Ele amplia o conhecimento, e a priori porque ele é universal. Eu apaguei a luz, já troquei, mas é só vocês conferirem aí na descrição do vídeo, né? O a priori ele é universal, necessário, natural, universal, necessário e não ampliava o conhecimento. Já o sintético não é universal e ampliava o conhecimento. Mas o conhecimento científico ele tem que ser os dois. Né? Tem que ser um conhecimento, um juízo sintético e a priori. Tem que ampliar o conhecimento e tem que ser universal. Né? Então, ó, essa aqui é a frase do Kant, que está em vermelho foi eu que pus para facilitar. Então, ó, é necessário haver certas pressuposições, que vão estar na razão, para que o conhecimento ocorra, o conhecimento da experiência, do juízo sintético. Então veja bem, o que são exemplos de juízo sintético a priori? Todos os eventos têm uma causa. Todos, né, universal, todos os eventos têm uma causa. Essa frase ela amplia o nosso conhecimento. Né? Para eu saber que todos os eventos têm uma causa, eu tenho sim que ir a campo e ver que os eventos estão relacionados, certo? Mas para eu colocar essa informação da causa, ela tem que vir de algo a priori, certo? Pensa bem, para eu dizer que tudo tem uma causa, a minha razão tem que se relacionar, a minha consciência tem que se relacionar com o tempo, né? O antes e o depois. Né? Para isso causar isso, né? Para X causar Y, X tem que ter acontecido antes do Y. Ou seja, são pressuposições que estão na razão que fazem com que a gente dê um certo sentido à experiência e juntando os dois aí no juízo sintético a priori, a gente tem um conhecimento científico. Tá? Outra frase aqui, essa frase é do químico Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso aqui ele amplia o nosso conhecimento. Veja bem, universal. Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Isso é um conhecimento científico, que é sintético e a priori. Beleza? São uns termozinhos aí que o Kant usa, mas a gente tem que entender. Né? Não é tão difícil de entender o tema em si, mas tem esses conceitozinhos aí, de sintético a priori. Mas é tranquilo, ó. Vamos entender isso aqui. É como se a razão, o conhecimento a priori, tivesse certas categorias do entendimento para facilitar aí, para que o conhecimento ocorra na experiência. Essas categorias são unidade, pluralidade, totalidade, substância, causalidade, comunidade, possibilidade e necessidade. Todas essas coisas que eu falei são categorias que já estão na mente, que é a partir delas que a gente vai ver o mundo, que a gente vai entender o mundo a partir das experiências, certo? A razão, então, dá forma ao conteúdo da experiência. Para facilitar, quando a gente fala de um conhecimento, a gente está falando de forma e de conteúdo. Quem dá a forma? A razão, a partir dessas categorias. E o conteúdo a gente aprendeu pela experiência. Certo? Então, para ter conhecimento, é preciso ter forma e conteúdo. A forma vem da razão e o conteúdo da experiência. Daí a crítica que ele faz aos racionalistas e aos empiristas. O Kant vai dizer, ó, o pessoal do racionalismo, eles fixam-se demasiadamente na forma. E o pessoal do empirismo dá pouca importância para a forma. Só pega a parte do conteúdo. Esse é o grande problema dessas duas correntes. O conhecimento é sintético e a priori. Ele pressupõe a forma e o conteúdo, a razão e a experiência. Certo? Pensamentos sem conteúdos
são vazios, ou seja, só aqui na forma. E intuições sem conceitos são cegas, ou seja, conteúdo sem um conceito, sem uma forma, é cego. Por quê? São essas categorias da razão, da forma, que vão unificar o conceito, ordenar o conceito e sintetizar. Perdão, o conceito não, o conteúdo. Vão unificar o conteúdo, ordenar o conteúdo e sintetizar o conteúdo através de conceitos. Eu me confundi aí. Então, para finalizar aqui, mais dois conceitos do Kant. O conceito de fenômeno e de númeno. Não é número não, é númeno. Fenômeno é de aparência. Quando ele diz fenômeno, inclusive é um termo que muitos filósofos vão usar depois dele, tá? Fenômeno é como a coisa aparece pra gente, certo? Como ela apareceu para mim, eu vejo o seu fenômeno. Lembra da palavra phantom, né? De aparição, né? Então, fenômeno como a coisa aparece. E número é a coisa em si. Ele distingue. Como se o número fosse aí uma parte incognoscível, que não dá para a gente conhecer da coisa, a coisa em si, e o fenômeno é a parte que aparece para a gente, que é a parte que a gente consegue conhecer. Ele vai dizer então que o limite do conhecimento é o fenômeno, e não o ser, a essência da coisa, mas como ela aparece. E se vocês forem pesquisar aí ciência no Google, vocês vão encontrar que é o estudo dos fenômenos, né? Por causa disso aqui que ele propôs. A gente conhece como a coisa aparece e não a essência, a coisa em si. Bom, voltando àquela pergunta que ele fez lá no começo sobre a metafísica, né? Por que a metafísica não avança? Eis a resposta do Kant. A gente não viu aí que conhecimento pressupõe forma mais conteúdo? O Kant vai dizer, a metafísica é um conhecimento sem conteúdo. É só forma. É só forma. Então, ele pega a sua forma e começa a falar sobre a metafísica. E ela nasce da necessidade de pensar em algo incondicionado. A metafísica é algo que podemos pensar, mas não podemos conhecer. Certo? E a gente cai em uma ilusão transcendental, outro nome que ele deu aí, para dizer de quando a gente acha que só porque a gente pode pensar, essa coisa existe. Veja bem, não se pode extrair a existência do conceito. Por exemplo, alma, mundo, Deus. Eu consigo pensar em alma, mas não é porque eu consigo pensar que eu devo admitir que ela exista, né? Ou Deus. Eu consigo pensar em Deus, eu consigo pensar em perfeição, eu consigo pensar em infinito. Mas não é porque eu penso que eu posso conhecer, dizer que ele existe. É apenas conceitos, estão apenas aqui na área da forma. E conhecimento, como a gente viu, é forma e conteúdo. E aí o Kant conclui, nessa obra, que a metafísica não é possível enquanto ciência. A gente viu que vários filósofos que a gente estudou até aqui usaram a metafísica para justificar as suas teorias. Né? O Leibniz com as mônadas, o Descartes com a ideia de Deus, da ideia de ele só pensa em infinito ou em perfeição porque deve ter sido colocado por Deus. Né? E Kant vai dizer, ó, a gente pode pensar, mas não conhecer. Então não é possível enquanto ciência. Não dá para ficar usando esse tipo de justificativa para as teorias científicas. Porque a gente não pode conhecer, é apenas pensar. Beleza? Gente, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim e a gente vai se falando. Nessa aula eu não vou deixar atividade para vocês, porque a gente vai ver um pouco mais sobre o Kant no próximo vídeo. E depois eu vou deixar algumas perguntas sobre o iluminismo e sobre esse filósofo que a gente está estudando, Immanuel Kant. Valeu!